Fala galera, aqui é o professor Diego. Hoje a gente vai falar então sobre as funções inorgânicas, tá pessoal? O que são, né? Quando a gente fala de função química, o que a gente está falando na verdade, né? Função química nada mais é do que um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes, tá? Então, as substâncias que possuem propriedades muito parecidas, elas são organizadas, né, em funções químicas, o que a gente chama de função. Nós vamos ver funções da química inorgânica, né, e vamos ver também funções da química orgânica, tá? E só para deixar um pouquinho claro, né, qual que é a diferença das substâncias inorgânicas para substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas são aquelas que são formadas por cadeias carbônicas, tá galera? São substâncias normalmente mais complexas. Nós sabemos que o carbono tem a capacidade de fazer até 4 ligações químicas, né? Então ele tem essa capacidade de formar cadeias e gerar substâncias maiores, né, com pesos moleculares maiores. Então aqui nós temos substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas, elas não vão ter essa característica. Serão substâncias mais simples, normalmente com pesos moleculares menores, e substâncias que não são formadas por cadeias carbônicas, tá? Dentre as substâncias inorgânicas, as substâncias que fazem parte das funções, né, inorgânicas, e nós iremos estudar aqui, são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá galera? Essa é a nossa primeira aula que a gente vai falar sobre os ácidos, tá? Majoritariamente. Existem classificações, né, diferenciadas para explicar o que realmente é um ácido, tá? Depois a gente pode comentar as outras classificações que existem, mas aqui para química inorgânica a gente vai usar a classificação de Arrhenius, tá galera? Que ela se encaixa muito bem, ela consegue explicar muito bem o comportamento de um ácido inorgânico, tá? Então, de acordo com Arrhenius, ácido é toda substância que quando colocada em água se ioniza e libera como único cátion o H+, diminuindo o pH do meio, tá? Então, vamos ler com calma, né? Uma substância que quando eu coloco em água, ela se ioniza. A palavra ionizar, né, vem do que? Ela indica formação, vamos escrever aqui, né, ó, formação de íons, tá galera? E nós sabemos já que íons são espécies que possuem carga elétrica, né? Sejam essas cargas positivas ou negativas. Mas o ácido, ao mesmo tempo, ele libera como único cátion, né? Ou seja, uma única espécie positiva, o H+, tá? Embora o H+ não exista, pessoal, na verdade o que é formado é o H3O+, é muito comum nós utilizarmos o H+ para representar e para facilitar aí as nossas equações químicas, tá? Então, embora a gente saiba que ele não existe, a gente vai representar sim como H+, tá? Vamos lá então. Então nós temos aqui só um exemplo, né, de uma fórmula molecular de um ácido qualquer. Temos aqui então hidrogênio. Todo ácido inorgânico, a sua fórmula molecular vai começar com o hidrogênio, e esse hidrogênio estará ligado a um elemento não metálico, tá? Pode haver a inserção de oxigênio ou não nessa molécula, tá? Na constituição da molécula, ok? E aqui, ó, outro ponto, né? A quantidade de hidrogênios, que é esse X aqui, ó, né, que indica o número de hidrogênios, ela vai ser exatamente a carga elétrica dessa espécie aqui, ó, tá? Então, ó, quando a gente representar por essa flecha, nós estamos já
de maneira implícita dizendo que esse ácido está sendo colocado em água, tá? A gente não precisa colocar a água como um reagente, tá? Como que um participante. A flechinha ela já deixa isso já implícito aí, tá? Então nós temos aqui, ó, né? O X seria a quantidade de átomos de hidrogênio. Todo o ácido vai liberar então um H+, e vai liberar então também o seu elemento não metálico com a carga negativa, tá? Depois a gente vai trabalhar isso com mais calma, tá, galera? Esse elemento com a carga negativa ele é chamado de ânion, tá bom? Então sempre, né, quando a gente desligar um hidrogênio, o restante do ácido vai ser chamado de ânion, tá? E vai sempre apresentar uma carga negativa. Outro ponto, né, que é importante, os ácidos eles diminuem o pH do meio, né? Por que isso acontece, né? Por que os ácidos eles diminuem o pH do meio? Nossa, fiz uma rabisqueira ali, deixa eu apagar. O pH, galera, a escala de pH, ela vai de 0 a 14, tá? E como que ela funciona? O pH, vamos colocar aqui no canto esquerdo, o pH ele vai ser calculado pelo menos log da concentração da espécie H+, tá? Como a gente sabe que o ácido libera H+, né, uma vez que você coloca o ácido em um meio que é neutro, por exemplo, aqui, né, ó, pH 7 é um meio neutro, vamos imaginar como se fosse só água, né? Só tenho água pura aqui, pH 7, tá? Quando a gente adiciona um ácido a esse meio, o que vai acontecer com a concentração de H+? Ela vai aumentar, concorda? Então aqui nós temos um aumento dessa concentração de H+. Como a escala de pH ela é menos log, então ela é invertida, tá? Então, basicamente, quanto mais se aumenta a concentração de H+, menor é o resultado final desse log, tá? Então, por isso que os ácidos, eles diminuem o pH do meio, tá? E por isso que o pH ácido é aquele pH que é menor do que 7, tá, pessoal? Então, nós teremos aqui pHs ácidos, pHs menores do que 7, tá? Depois a gente vai ver, né, que os pHs que possuem valores maiores do que 7, né, entre 7 e 14, serão os pHs alcalinos ou também chamados de pHs básicos, tá? Mas é extremamente importante que vocês saibam que o pH é calculado a partir dessa formulinha aqui, ó, tá? A escala de pH se baseia então no menos log da concentração das espécies H+, beleza? Vamos falar então sobre alguns ácidos mais comuns do nosso dia a dia, tá? Então nós temos o ácido carbônico. Percebam que agora a cara desse ácido é diferente, né? Nós temos um ácido onde existe aqui um átomo de oxigênio, né? 3 átomos de oxigênio, na verdade, aqui constituindo na molécula. Aqui também, né, o ácido fosfórico e o ácido nítrico, tá? O ácido carbônico, basicamente, é o ácido utilizado nas bebidas, tá? Ele é produzido a partir da inserção de CO2 na bebida, e aí então essa inserção, a reação do CO2 com a água, vai produzir então o ácido carbônico, tá, galera? O ácido carbônico ele também é produzido na chuva ácida, tá? A nossa chuva ela já é levemente ácida por conta da presença desse ácido aqui, tá? Então toda bebida gaseificada, seja ela um refrigerante ou mesmo a água gaseificada, nós temos ácido carbônico, tá? Então o ácido carbônico ele também está presente aqui nos refrigerantes. Já o ácido fosfórico ele estará majoritariamente presente em refrigerantes de cola, tá? Como a própria Coca-Cola, tá, pessoal? Ácido fosfórico. E o ácido nítrico é um ácido que tem a sua venda controlada, né, pelo exército, embora hoje em dia se compre tudo no mercado livre, né? Por quê? Porque ele é muito utilizado para a fabricação de explosivos,
tá, galera? Então, na fabricação de explosivos mais potentes é utilizado, né, durante as reações químicas aí, o ácido nítrico. Beleza? Então, galera, de maneira geral, né, os ácidos serão sempre compostos moleculares, tá? Nós estaremos sempre falando de compostos moleculares, ou seja, não existe átomos metálicos, tá, nas estruturas moleculares dos ácidos, e eles serão divididos em duas classes. Quais serão essas classes? Os hidrácidos e os oxiácidos, tá? Vamos falar então dos hidrácidos. Os hidrácidos são ácidos que não apresentam oxigênio em sua composição. Então a gente consegue identificar um hidrácido pela sua fórmula química, tá? Sua fórmula molecular. Os hidrácidos terão fórmula geral HXE, tá? Onde o X será o NOx, a gente já comentou isso lá no começo, né? O X vai ser, na verdade, aqui, ó, a carga do elemento não metálico, né? E o E será, então, o elemento químico não metálico, tá, galera? Essa é a fórmula geral para os hidrácidos, tá? Não existe aqui, na composição desse ácido, átomos de oxigênio, ok? Outra coisa que é muito importante a gente estar falando é a questão da nomenclatura, tá, galera? Mas por que que a nomenclatura é importante? A nomenclatura não é que vá cair, né, nos vestibulares, ou no Enem, ou nas questões, né? Dê o nome dos ácidos, tal. Mas em alguns momentos, né, o próprio enunciado ele não vai trazer ali a fórmula molecular do ácido, principalmente os ácidos mais comuns, tá? Então é importante que a partir da nomenclatura a gente possa chegar à sua fórmula molecular, ou vice-versa, tá? Se também for pedido. Mas normalmente é mais importante saber o nome e chegar à fórmula molecular do que o inverso, tá, galera? Então existem regras para a gente estar dando o nome dessas substâncias e diferenciando então os hidrácidos dos oxiácidos, tá? Então a regra é a seguinte: sempre que a gente for nomear um ácido, obrigatoriamente nós precisamos falar, né? Colocar aqui a palavra ácido. Vamos acrescentar o nome do elemento químico não metálico e no caso dos hidrácidos a terminação será sempre em hídrico, tá? Então nós temos aqui exemplos, né? Ó, ácido clorídrico, fluorídrico, iodídrico. No caso do ácido sulfúrico não será ácido enxofídrico, tá? A gente vai usar o termo aqui, ó, sulf, tá? Tanto para os hidrácidos quanto para os oxiácidos, ácidos formados aqui tendo como elemento químico não metálico aí o enxofre, tá? Nós temos o bromo, então ácido bromídrico, ácido cianídrico. O ácido cianídrico ele é uma exceção à regra, né? Aquela fórmula geral, porque é um ácido formado, na verdade, né, se a gente colocar o ácido cianídrico, ele é um ácido formado por 3 elementos, tá? Nós temos então hidrogênio, carbono e nitrogênio, tá? Ele foge à regra que é apenas um elemento químico, tá? Mas ele ainda é considerado um hidrácido porque não contém oxigênio em sua composição. Beleza, pessoal? Vamos então falar dos oxiácidos, né, que é o outro tipo de ácido. Os oxiácidos, como o próprio nome já traz, né, oxi, são ácidos que apresentam oxigênio em sua composição. Então a gente consegue identificar, a partir da sua fórmula geral, né, a presença de pelo menos um átomo de oxigênio, tá? Aqui, nesse caso, galera, nós teremos então uma quantidade X de hidrogênio e uma quantidade Y de oxigênio, mas sempre a quantidade do elemento aqui, ó, será 1, tá? Para os ácidos mais comuns, tá? Tirando uma variação que existe aí que eu vou falar também para vocês. Mas de toda forma, esse xzinho aqui, ó, ele ainda vai representar a carga do ânion, tá? E nesse caso, quem que vai ser o ânion, galera? O ânion é sempre, ó, a gente separar
o hidrogênio do restante, tá? Nós temos aqui, ó, tudo isso seria considerado o... Opa! Errei aqui. Vamos lá. Seria considerado o ânion, tá? Toda essa espécie aqui, ó, ok? Então nós temos aqui, né, o X representa a carga do ânion e o E representa ainda o elemento químico não metálico, beleza? Nomenclatura dos oxiácidos. A nomenclatura dos oxiácidos ela é um pouquinho mais complexa, tá? Então a gente precisa, primeira coisa, compreender, né, e saber da existência dos ácidos que são chamados ácidos padrão, tá? É importante, galera, principalmente, né, esses ácidos aqui, é importante que vocês tenham em mente, sim, a fórmula molecular deles. Por quê? Porque é a partir desses ácidos que a gente consegue identificar as variações e aí, por consequência, né, saber a nomenclatura de outros ácidos. E são ácidos muito comuns utilizados na indústria ou mesmo no nosso cotidiano, né? Como a gente já viu lá, né, ó, o ácido fosfórico, que é o ácido utilizado nos refrigerantes, né? O ácido sulfúrico é um ácido muito comum também empregado na indústria. O nítrico também. O carbônico também, tá? Então são ácidos comuns. Talvez o menos comum aqui entre todos seja o ácido clórico, tá? Esses ácidos aqui são chamados de ácido padrão, tá, galera? E todos esses terão como terminação ico. Então, lembra que os hidrácidos terminam em hídrico, não possuem oxigênio. Esses ácidos aqui terminarão em ico, tá? E o que acontece? Além desses ácidos, né, nos oxiácidos, existem variações em relação à quantidade de oxigênios da molécula. Então, se o ácido padrão ganha um oxigênio, que é o caso apenas aqui do HClO4, né, percebam que aqui nós tínhamos 3 oxigênios, foi a 4, né? Só alterou a quantidade de oxigênio na molécula. O ácido passa a se chamar ácido, ó, antes era ácido clórico, terminação ico, ele passa a se chamar ácido perclórico, tá? Se ele perde um oxigênio, então percebam aqui, ó, de 3 foi para 2, né? Isso acontece também para o fosfórico, também para o sulfúrico e também para o nítrico, mas não acontece para o carbônico, tá? Eles passarão a se chamar, né, ácido cloroso, no caso, né? Então terão a terminação oso, tá? Ácido fosforoso, certo, galera? Se perder mais um átomo de oxigênio, isso acontece então para o ácido cloroso, para o fosforoso e para o sulforoso, mas não para o nitroso, tá? E também não acontece com o carbônico. Nós teremos então que utilizar a terminação, né, hipooso, né? Então seriam, para ficar mais fácil, né, vamos colocar aqui o exemplo, né? Então nós temos lá, ó, o ácido clórico, lembrando que é o ácido padrão, então ele termina em ico, tá? É o ácido importante que a gente tem que lembrar, porque se a gente lembrar dele, a gente vai lembrar dos outros, tá? Ganhou um oxigênio, foi a per-ico, né? Então, perclórico. Perdeu um oxigênio, foi a cloroso. Perdeu mais um, foi a hipocloroso, tá? Então, depois vocês podem fazer aí também, galera, dar o nome para esses outros ácidos, apenas como forma de treinar essa nomenclatura, ok? Outro tipo de nomenclatura que existe, galera, são a nomenclatura que ocorre pela desidratação. A gente vai falar aqui de desidratação intermolecular de ácidos, tá? E pela desidratação intramolecular. Quando a gente fala de desidratação, estamos falando de perda de água, tá? Então, menos moléculas de água, tá? Na desidratação intermolecular, o que ocorre? Duas moléculas de ácido, né, no caso aqui do ácido fosfórico, perdem uma molécula de água, formando então
um novo ácido, tá? Lembrando que aqui, basicamente, a gente está fazendo uma subtração, tá, galera? Ó, 8 menos 1, 7, né? Então, sobrou 7 oxigênios. Como não se perde nenhum átomo de fósforo, continua 2. 6 menos 2, 4, tá? Esse ácido vai ser chamado de ácido pirofosfórico, tá, galera? Esses ácidos aqui, eles não são tão importantes quanto os ácidos mais comuns, tá? Mas é importante a gente estar, pelo menos, visualizando e sabendo da existência deles, tá? Então aqui é a mesma coisa, né? Ó, 4 menos 1, 3. 3 menos 2, 1, tá? Então nós temos uma nova fórmula aqui. E esse daqui é chamado ácido metafosfórico. Beleza, galera? Então só para questão de conhecimento mesmo, tá? Outra coisa muito importante, isso sim vocês vão usar bastante, é extremamente importante saber, é sobre ionização dos ácidos, tá, pessoal? A gente já comentou isso no começo da aula, né? Inclusive eu acho que o fone estava um pouquinho baixo, agora eu dei uma ajustada aqui, então espero que vocês tenham conseguido entender e escutar o começo da aula. Então a gente vai falar de ionização, né? Lembrando que o processo de ionização é o que? É uma molécula gerar íons, né? Produzir íons. E a gente vai começar então essa ionização com os chamados ácidos monopróticos. O termo prótico, né? Próton. O termo próton, ele vem, né, da questão da carga elétrica positiva, tá? Então, quando a gente fala monoprótico, são os ácidos que liberam apenas um H+, né? Vamos falar assim, que é apenas um hidrogênio por molécula, tá? Que a gente ainda não entrou em questão de mol, então vamos falar que é um hidrogênio por molécula. Então, por exemplo, ácido clorídrico. Como que a gente faz a ionização do ácido clorídrico, galera? A primeira coisa, né, é lembrar que os ácidos, eles sempre liberam H+, lembra? Então, a gente vai separar o H+, nós sabemos que o H+, é sempre positivo, né? O hidrogênio aqui, ó, ele é sempre positivo, é a parte da molécula positiva, e que a quantidade de hidrogênios aqui, ó, ela equivale à carga elétrica do nosso ânion, né? O que a gente chama de ânion, que é a parte negativa do ácido, tá? Então, se a gente for analisar aqui para o ácido clorídrico, nós temos então que existe um hidrogênio apenas, então quer dizer que a carga do cloro deve ser -1, tá? Opa. Que a gente vai representar como menos, tá? Então, fazendo a ionização aqui, como que vai ficar? H mais Cl-, tá, galera? Deixa eu pegar a caneta vermelha. Nós temos aqui então o que a gente chama, né, de próton. Por que próton, né? Porque se a gente for imaginar lá o átomo de hidrogênio, lembra que o átomo de hidrogênio ele tem um próton e um elétron, pessoal. Se ele perde esse elétron, ele fica positivo, então ele se torna o H+, né? E aí a gente chama ele de próton, por quê? Porque o hidrogênio é o único elemento químico que não tem nêutron, né? Então é como se ele ficasse como um próton, tá? Levando em conta, né, que não existe, né? Não existe o H+, mas sim o H3O+, tá, pessoal? Mas o hidrogênio perdendo o elétron ficaria como um próton, tá? Então aqui seria o cátion, né, do ácido, que vai ser sempre o H+, e aqui nós temos o ânion. Beleza? Então, pessoal, já para os ácidos que são ácidos dipróticos, tripróticos e etc., né, rigorosamente, a gente fala que a ionização ela ocorre em etapas, tá? Então, eu peguei um exemplo aqui de um ácido, que é o ácido fosfórico, H3PO4. Então, o ácido fosfórico, eu vou representar aqui, galera, essa ionização com essa flecha dupla,
Isso daqui é um indicativo de ácido fraco. A gente vai entender um pouquinho lá na frente o que que é isso, tá? Isso daqui indica um equilíbrio, tá, galera? Eu não vou entrar nessa questão agora, mas lá na frente a gente vai entender, fiquem tranquilos. Então, ele vai liberar um hidrogênio. Liberando um hidrogênio, o que que acontece? Na molécula, irão sobrar ainda dois, tá? Ó, dois hidrogênios. Como a molécula era neutra na presença desse hidrogênio, quando eu tiro uma carga positiva, né, fica óbvio que a molécula vai ficar então com uma carga negativa, tá? Então é interessante para cada hidrogênio perdido, né, vocês têm que saber, né, para cada H+ que a gente retira da molécula, uma carga negativa é colocada no restante da molécula, tá? Então nós temos aqui, tá, o H2PO4 menos, tá? Então, galera, na segunda etapa, quem vai sofrer a ionização vai ser essa espécie aqui, ó, tá? Então a gente vai pegar o H2PO4 e essa espécie irá liberar um H+ no meio, ficando então, ó, como a gente retirou mais uma carga positiva da espécie, mais uma carga negativa é acrescentada, tá? Então, basicamente, para cada hidrogênio que sai, uma carga negativa vai entrando, né? Vai ficando, né? Digamos assim. Então, na terceira etapa, a espécie HPO4 2- vai sofrer outra ionização, liberando então o seu último hidrogênio e sobrando, portanto, o PO4 3-. Dá para a gente perceber aqui, ó, que o ácido ele começa com 3 hidrogênios, vai a 2, libera 1. Depois essa espécie libera mais um para o meio, fica com apenas 1. Depois libera esse último hidrogênio para o meio e aí forma então uma espécie onde não temos hidrogênio, tá? Vou apagar aqui rapidinho, porque a partir disso a gente pode chegar então na equação global de ionização desse ácido, tá, pessoal? Que é o seguinte, como que a gente vai fazer, né? Para chegar na equação global, quando a gente trabalha com equações químicas, né, que a gente fala que são equações onde nós temos sempre do lado esquerdo o que a gente chama aqui de reagente e do lado direito nós teremos sempre o que a gente chama de produtos, tá? Seja produtos de uma ionização ou de uma reação química, nós podemos cancelar, né, cortar, como se fosse um sistema matemático, cortar reagentes e produtos, desde que eles estejam na mesma proporção e que sejam a mesma espécie. O que eu estou dizendo, na verdade, pessoal? Estou dizendo que é possível cortar os intermediários, tá? De uma equação química. Então, ó, aqui nós temos H2PO4- como produto. E na segunda etapa nós temos H2PO4- como reagente. Então a gente pode cortar esse com esse. Lembrando que nós temos, ó, uma molécula aqui e uma molécula aqui, né, dessa espécie. Da mesma forma, a gente pode então cortar o HPO4 2- com o HPO4 2-. Quem não aparece ao mesmo tempo, simultaneamente como reagente e produto numa equação química, nós somamos ou simplesmente abaixamos, tá? Então aqui, ó, vai ficar H3PO4, a flechinha do equilíbrio. Nós temos então que somar os H+, ó, ele libera 3 H+, e gera então o ânion, que é o ânion fosfato, tá? Eu vou apagar isso daqui, galera, porque eu tenho aqui a equação global, tá? Então a equação global ficaria assim. Nós temos então o ácido, é um ácido triprótico, libera 3 hidrogênios.
Só que lembrando, essa ionização ela não ocorre em uma única etapa, ela acontece em 3 etapas e forma então o ânion, que vai ser sempre a parte negativa do ácido, que nesse caso aqui se chama fosfato. Depois a gente vai entender o porquê dessa nomenclatura. Certo, galera? Vamos falar um pouquinho então em relação à força dos ácidos, tá? O que é necessário deixar bem claro é que a força de um ácido não está diretamente relacionada à sua corrosividade, tá, pessoal? Muitas vezes as pessoas acham que os ácidos, quanto mais fortes, mais corrosivos. E isso não é verdade, isso não é uma verdade absoluta, tá? Porque a força de um ácido, ela, na verdade, ela analisa a capacidade que esse ácido tem de liberar íons H+ em solução aquosa, tá? Ou seja, no meio, né? Então, na verdade, a capacidade que um ácido tem de acidificar o meio, né? Abaixar o pH do meio. A força do ácido, ela é diretamente ligada ao seu grau de ionização. O que é o grau de ionização? O grau de ionização ele faz a razão, né? É o cálculo da razão entre moléculas ionizadas de um ácido pelo número de moléculas totais desse ácido. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente coloca lá um ácido clorídrico em água e eu coloque 1000 moléculas de ácido clorídrico na água. E dessas 1000 moléculas, 999 se transformam em H+Cl-. Ou seja, esse ácido ele possui, né, uma capacidade enorme de se ionizar, tá, pessoal? Aqui não vai ter muito espaço, mas vamos tentar fazer aqui mesmo, ó. Então, basicamente, se a gente fosse calcular o grau de ionização desse ácido, seria o quê? 999 dividido por 1000. Tudo isso depois vezes 100, tá, galera? Pra gente ter a porcentagem. Então, daria 0,999 que multiplicado por 100 resultaria em 99,9%, tá? Isso é um valor, esse é um valor muito alto, o que indica que o ácido clorídrico é um ácido forte, tá? Ele possui uma capacidade enorme de produzir íons quando colocado em água. Essa capacidade ela vai depender das ligações químicas. Então, lembra, né, quando a gente estava lá analisando polaridade, na linha, né, de polaridade nós temos lá flúor, oxigênio, nitrogênio e o próximo que vem é o cloro. Então, na verdade, a polaridade da molécula e o fato do cloro se tornar extremamente estável na forma de Cl- em solução, faz com que a retirada desse hidrogênio, né, a perda desse hidrogênio, seja muito fácil, tá? Ela ocorra de maneira muito fácil. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse ácido aqui, ó, ele é muito estável nessa forma, tá? O Cl- ele é muito estável. Se ele é estável desse jeito, não tem o porquê ele ficar na forma molecular, tá? Então, para ele tá ótimo ficar como Cl-, e aí ele ficando como Cl-, libera-se muito mais H+ em solução, tá, pessoal? Então, na verdade, a força de um ácido também está ligada diretamente à estabilidade do seu ânion. Quanto mais estável for o ânion, mais H+ vai ser liberado, né? Mais moléculas do ácido serão quebradas em íons, em H+ e o ânion, tá? Deixa eu só apagar toda essa rabisqueira que eu fiz aqui. Vamos lá. Então, para os hidrácidos, nós temos como ácidos fortes o ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Um ácido que pode ser classificado como moderado é o ácido fluorídrico, embora seja o mais corrosivo entre todos, tá?
corrosivo. O ácido fluorídrico, ele tem a capacidade de corroer até vidro, galera. E o fato da gente estar falando de uma molécula que é muito pequena, porque ela é formada por hidrogênio, que possui um raio atômico pequeno, e o flúor, que possui o menor raio atômico de todos. E aqui ó, nós temos uma polarização grande dessa ligação, tá? O que basicamente faria, né? Se a gente acabou de falar que quanto maior a polarização, mais fácil ocorreria a liberação do H+ em solução. Na verdade, para o ácido fluorídrico não é o que acontece. O ácido fluorídrico, ele é tão eletronegativo, né? O flúor ele é tão eletronegativo que ele faz pontes de hidrogênio com ele mesmo, tá? Deixa eu apagar aqui. Vou fazer aqui embaixo para ficar mais visível. Então, o ácido fluorídrico, ao invés dele liberar os seus hidrogênios, ele acaba formando pontes de hidrogênio com moléculas vizinhas. Isso faz com que o seu grau de ionização não seja tão alto quanto dos ácidos clorídrico, bromídrico e iodídrico, tá? E essa molécula aqui, ó, ela é muito pequena, o que faz com que esse ácido para o nosso corpo seja extremamente perigoso, tá? Então, ele é extremamente perigoso para o nosso corpo. Por quê? Porque ele consegue ultrapassar os nossos poros, né, da nossa pele, os poros das camadas da pele, né, da derme, da epiderme. Ele ultrapassa o tecido conjuntivo e ele pode reagir diretamente com o osso, tá? Então, uma queimadura por ácido fluorídrico pode chegar a fundir o osso de uma pessoa. Por isso ele é extremamente corrosivo. E aí a gente percebe, né, que embora ele seja extremamente corrosivo, ele não é considerado um ácido forte. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de acidificar o meio de maneira tão efetiva quanto outros ácidos, tá, galera? Por isso que é importante ter essa ideia de que corrosividade não tem uma ligação direta, não necessariamente uma maior corrosividade indica uma maior força do ácido, tá certo? E por último aqui, os ácidos mais fracos são o ácido H2S, né, que é o ácido sulfídrico, e o ácido cianídrico, tá certo, galera? Ainda falando sobre força de ácidos, galera, existe uma regra que ela facilita bastante a gente tá calculando, né, e identificando a força dos oxiácidos, tá? Dos hidrácidos não existe essa regra, tá? Não tem como. Então, basicamente, vocês vão ter que lembrar que os ácidos mais fortes são o clorídrico, bromídrico e o iodídrico, e os fracos, né, moderados, ácido fluorídrico, depois os fracos, sulfídricos e cianídricos. Mas para os oxiácidos basta lembrar de uma regrinha que ela é bem simples. A regra é o seguinte: a gente pode analisar se um oxiácido é forte a partir de um cálculo matemático que, na verdade, depende do número de átomos de oxigênio subtraídos pelo número de átomos de hidrogênio ionizáveis. Quando a gente fala de hidrogênio ionizável, são os hidrogênios ali do ácido. Então, existe uma tabelinha, galera, que é o seguinte: quando essa subtração resultar em 3, a gente pode falar que esse ácido ele é muito forte, que seria o caso aqui, ó, do HClO4. Se a gente pegar 4 menos 1, 3. Então nós temos aqui um ácido muito forte. Os ácidos fortes são aqueles onde o N resulta em 2. Então aqui, ó, 3 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. Em alguns lugares vocês vão encontrar que forte e muito forte são a mesma coisa, tá? Tem algumas classificações que colocam muito forte, forte. Tem outras classificações que colocam apenas ácidos fortes, tá, galera? Para o moderado, se o N resultar em 1, então, ó,
4 menos 3, 1. Né? Nós temos aqui o ácido fosfórico como um ácido moderado. Que também pode acontecer de vocês encontrarem, né, essa classificação aqui, moderado e fraco, como fraco. Tá? Então, pode haver uma classificação de maneira geral entre forte e fraco. Que nem exista, né, esse moderado ou esse muito forte. E por último aqui, ó, o ácido fraco. Nós temos aqui quando o N é igual a zero, né? Ó, um oxigênio menos um hidrogênio, zero. Essa regra, deixa eu apagar aqui, ela não serve, ela não se aplica ao ácido carbônico. O ácido carbônico é o H2CO3. Embora o ácido carbônico aqui, ó, 3 menos 2 daria 1, né, que daria um ácido moderado, ele é considerado um ácido fraco, tá, galera? Mas, sinceramente, essa questão de saber se um ácido é forte ou é fraco é algo que não é muito cobrado. Raramente se vê algo do tipo nos exercícios. Mas o importante é vocês saberem o que é essa força, né? Quando a gente fala de força de ácido, o que a gente está falando? Porque quando a gente chegar lá em equilíbrio químico, vai ser importante saber, né? Qual que é o conceito de força, tá? Beleza, galera? Então, por último aqui, né, para a gente finalizar a nossa aula sobre ácidos, a gente vai falar da nomenclatura dos ânions. A nomenclatura dos ânions, ela também obedece uma regra e ela depende diretamente de qual o ácido que esse ânion provém, tá? Então, basicamente vai ser assim, né? Nós temos os ácidos que terão a terminação hídrico, ico ou oso. Lembrando que existe também a variação lá hipo e per, né? Os ânions, então, sempre que um ânion vier de um ácido terminado em hídrico, esse ânion irá terminar em eto. Se ele vier de um ácido que termina em ico, o ânion terminará em ato. E se vier de oso, terminará em ito, tá? Vamos entender. Exemplo. Ácido clorídrico. Nós temos então, ele libera H+, Cl- é o ânion será o cloreto. Então, o nome do ânion vai ser o nome do elemento químico mais a terminação de acordo com o ácido que ele veio. Outro exemplo, ó, H2SO4. Esse daqui, só para a gente lembrar, né? Aqui é o ácido clorídrico. Nossa, esse I ficou uma maravilha. Clorídrico. Puxa aqui. Ácido clorídrico. Então, ó, terminou em hídrico, o ânion termina em eto. Aqui nós estamos falando do ácido sulfúrico. É um ácido padrão. Ó, terminou em ico. Então o ânion vai ser o sulfato, ó. Terminou em ico, ânion, ato, tá, ó. Terminou em ico, ânion, ato. E por último aqui, acho que vou ter que apagar aqui, senão vai atrapalhar. Nós temos o ácido fosforoso. Então, ó, terminou em oso, o ânion vai ter que terminar em ito. Então esse daqui será o fosfito, tá, galera? Deixa eu apagar aqui, senão vai atrapalhar aqui, tá? Então, esse será o fosfito. Porque é importante nós sabermos o nome dos ânions. Porque quando a gente for estudar os sais, por que chama-se cloreto de sódio, pessoal? Porque o Cl ele veio do ácido clorídrico. Por isso, então, o nome dele é cloreto. Então, quando a gente for dar o nome para um sal, primeiro vai vir o nome do ânion, depois do metal, que é o cátion. Então, essa nomenclatura do ânion, ela é carregada, né? Ela é trazida
para nomenclatura dos sais. Por isso é importante, tá certo? Outro exemplo aqui, rapidinho, só para a gente fechar, né, essa aula. Imagine o sal que é assim, ó. Depois a gente vai ver certinho os sais. Mas imagine um sal que é assim, ó. HClO3. Como que ele vai chamar? O ClO3, ele é proveniente do HClO3, que é o ácido clórico. Se o ácido é clórico, então, ó, o ânion tem que ser ato. Então esse vai ser o clorato de sódio. Certo, galera? Então só uma prévia aí, né? Só para vocês entenderem a importância de saber o nome dos ânions. Tá certo? Então a gente fecha essa aula por aqui. Na próxima aula a gente já traz então bases. E vamos ver se já é possível sais e óxidos serem trabalhados também na outra aula. Tá certo, galera? Um abraço a todos então. Até mais.